Graças a Deus, meus irmãos. Amém. É um motivo de alegria voltar a esta igreja e rever pessoas queridas, amigas, pessoas as quais sempre é uma alegria muito especial toda vez que nós temos a oportunidade de nos reencontrar, e hoje não é diferente. Hoje não é diferente porque estamos nos reencontrando em uma oportunidade muito especial, que é o culto ao Senhor. Estamos aqui reunidos para celebrar ao único Deus verdadeiro, e eu estou muito feliz e agradecido a Deus pela oportunidade de novamente estar aqui com vocês, compartilhando desses momentos tão enriquecedores para a nossa edificação e o nosso crescimento cristão. A vida em comunidade, o culto público, ele é fundamental para sermos fortalecidos e para fortalecermos uns aos outros na jornada cristã. Meus irmãos, o pastor Maia falou aqui um pouco sobre a Reforma Protestante. Hoje é um dia também especial pelos 504 anos da Reforma Protestante, e eu acredito que ele, como alguém que é historiador, tem ensinado, tem de fato difundido conhecimento sobre a história da igreja, a história da Reforma, tem falado já aqui com vocês. Eu acredito que hoje pela manhã na escola dominical já deve ter sido trabalhado algo dentro dessa questão do dia da Reforma, e um dia muito importante porque muitos, até mesmo evangélicos, não valorizam esse dia. Esse dia foi um marco, de fato, para a nossa história, e é algo que não só deve ser lembrado, mas deve servir para nós como um legado que ele nos deixou. A Reforma Protestante, ela nos deixou um legado muito importante, um legado que não se baseia em inovações, não se baseia em inventar a roda, se baseia em uma volta, em um retorno ao verdadeiro Evangelho. Eu gosto muito de uma colocação que o pastor Jonas Madureira ele faz quando ele fala sobre a Reforma Protestante, e ele diz o seguinte: ele diz que a Reforma Protestante ela não redescobriu a Bíblia, até porque o estudo, a leitura da Bíblia, na época de Lutero, era algo comum para a igreja do seu tempo. Mas a Reforma Protestante ela foi algo singular, porque ela redescobriu o Evangelho. Ela trouxe novamente o Evangelho para o seu lugar de protagonista na história da igreja. E isso é muito importante, e isso deve ser algo que nós, hoje, nos nossos dias, devemos também apreciar, porque estamos vivendo dias onde o Evangelho ele tem sido colocado de lado, onde as pessoas não têm pregado, não têm ensinado e principalmente não têm vivido o Evangelho. E isso é algo que nós devemos parar para pensar, entender que nós também fazemos parte deste legado. Nós também temos a responsabilidade de militar em favor da causa do Evangelho, em favor de sermos testemunhas fiéis deste Evangelho, a qual muitos se sacrificaram, morreram, investiram a sua vida em favor de que essa história, de que esse legado, ele nos alcançasse. Então isso é muito importante. Porém, meus irmãos, eu não gostaria hoje de falar de aspectos históricos, de aspectos voltados a quem era Martinho Lutero, nem outros personagens da Reforma Protestante. Eu gostaria de refletir com vocês nessa noite sobre o texto a qual Lutero leu, e em um determinado momento, em um momento chave da sua vida, ele vivenciou uma experiência única e transformadora com a palavra de Deus. E gostaria de pedir a você para que abrisse a sua Bíblia no texto de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, e nós vamos ler os versículos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu
também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Em especial, esse último trecho dos 2 versículos que nós lemos, o justo viverá pela fé, é a base bíblica a qual Lutero se respaldou para, então, levantar a bandeira que se tornou o principal argumento, o principal lema da Reforma Protestante, que é a justificação mediante a fé somente em Jesus Cristo. Ao ler esse texto, acredito eu que não foi a primeira vez que Lutero havia lido esse texto, talvez ele já houvesse lido e estudado esse texto outras vezes, talvez já houvesse passado tantas vezes por esse texto como estudante, como teólogo, como alguém que tinha como uma das suas atribuições, como uma das suas obrigações, estudar as Escrituras. Na época que Lutero estudava teologia, ele tinha como atribuição comentar as Escrituras, pregar as Escrituras e debater sobre as Escrituras. Então, nós estamos falando de alguém que já estava acostumado em estudar a palavra de Deus de forma profunda. E eu acredito que, ao ler esse texto, no dia e no momento em que ele leu, e quando houve esse despertamento em Lutero, no tocante a esta verdade, de abrir os olhos para não somente uma outra interpretação, mas para uma transformação de entendimento, eu acredito que isso não se deu pelo fato dele não conhecer o texto, mas pelo fato de, nesta ocasião, onde esse texto me chamou a atenção, onde esse texto me falou ao coração, Lutero, ele vivenciou uma experiência única com Deus por meio da sua palavra. Não há uma outra explicação para as consequências, para os resultados que essa leitura, que essa descoberta da justificação mediante a fé somente, não há uma outra ideia a qual nós venhamos a ter que surja para justificar tal lema para a reforma. E foi com base nesse texto que tudo começou. Foi com base nesse texto em que a reforma, de fato, começou a acontecer como um movimento não somente religioso, mas um movimento que teve desdobramentos em campos dos mais variados. Mas tudo começa a partir do momento em que Lutero ele para ler as Escrituras e ele, ao ler esse texto, ele tem uma descoberta que mudaria não somente o seu entendimento, mas toda a sua vida. E quando a gente para olhar esses 2 versículos em especial, nós podemos enxergar algumas lições, alguns aspectos, melhor dizendo, que tornam esse texto algo importante, tornam esse texto, de fato, um texto singular. Porque é um texto que abre, eu não sei se vocês, na Bíblia de vocês aí tem uma divisão aí no capítulo 1, aonde, em algumas Bíblias, esses versículos 16, a partir do 16, melhor dizendo, ele começa uma seção do capítulo aonde tem como título a apresentação do tema da carta. Em algumas Bíblias, você tem um subtítulo aí, a epígrafe que nós chamamos, aonde identifica essa parte do texto, a partir do versículo 16, como a apresentação do tema da carta. E como apresentação do tema da carta, nós já vislumbramos, no versículo 16, algumas verdades importantes para o nosso entendimento a respeito deste lema da reforma, a respeito deste legado que a reforma nos deixou enquanto igrejas, enquanto povo de Deus em nossos dias. Primeira coisa que nós vemos no versículo 16 é que Paulo, escritor da carta aos Romanos, ele coloca aqui que não se envergonha do Evangelho. E ele não se envergonha do Evangelho porque
ele acredita com convicção de que o Evangelho é uma verdade absoluta. O escritor da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele afirma nesse versículo 16 a sua credibilidade, a sua convicção, a sua confiança que o Evangelho não era qualquer teoria, não era qualquer conceito, mas ele estava lidando com uma verdade. E porque ele era uma verdade, Paulo afirma aqui que não tinha motivo algum de se envergonhar deste Evangelho. E a gente vai entender o porquê de Paulo afirmar, logo no começo do versículo 16, que não se envergonhava deste Evangelho. Ele vai dizer, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Um outro ponto que nós podemos destacar é que Paulo não somente diz que não se envergonha do Evangelho, mas ele diz que o Evangelho ele é poderoso. Mas ele afirma que não somente o Evangelho é poderoso, mas ele afirma que o Evangelho é poderoso para a salvação. Para a salvação de todo aquele que crê. De todo aquele que crê no quê? Na mensagem do Evangelho. Na verdade do Evangelho. E a maior verdade que o Evangelho anuncia é a suficiência da obra de Cristo. É que o sacrifício de Cristo ele foi suficiente para nos salvar. Que tudo que precisava ser feito para que fôssemos salvos foi feito por meio do sacrifício de Cristo. Esta é a maior verdade que o Evangelho ele anuncia. Essa é a maior verdade que o Evangelho ele nos ensina. Todas as outras estão penduradas nesta verdade. Não há Evangelho sem a devida compreensão da suficiência do sacrifício de Cristo. Sem a devida compreensão da dimensão, da importância desse sacrifício. Então, Paulo também vai dizer nesse texto que o Evangelho, além de ser verdadeiro, por isso dele não se envergonhar, o Evangelho ele é poderoso, e poderoso para salvar. Mas não para salvar alguns. O Evangelho é poderoso para salvar tanto judeus como gregos. Ou seja, o Evangelho ele é poderoso para salvar indiscriminadamente. O Evangelho ele é poderoso para salvar todos aqueles que Deus deseja salvar. Todos aqueles que Deus deseja salvar serão salvos pelo poder do Evangelho, porque o Evangelho ele é poderoso, porque o Evangelho ele é eficiente. Até porque a eficiência do Evangelho não consiste apenas em uma mensagem, mas em um ato, em um sacrifício, em um preço que foi pago. Se nós olharmos para a Epístola de Pedro, a primeira Epístola de Pedro, no capítulo 1, se não me engano, versículo 17 ou 18, nós vamos ver Pedro dizendo que o sangue de Cristo é conhecido e efetivo desde antes da fundação do mundo. Então nós não estamos lidando com uma mensagem vazia de consistência. Não estamos lidando com uma verdade que se resume a uma ideia, a uma teoria, a um discurso. Estamos lidando com uma verdade que encarnou. Estamos lidando com uma verdade que viveu entre nós. Estamos lidando com uma verdade que sofreu a morte de cruz. Estamos lidando com a verdade que, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Estamos lidando com a verdade que nos deu a oportunidade de sermos reconciliados com Deus por meio do seu sacrifício. Por isso que esse Evangelho é poderoso. Porque esse Evangelho, ele tem como objetivo salvar todos aqueles que Deus deseja salvar. Ele tem como objetivo alcançar todos aqueles às quais a graça salvadora de Cristo Jesus, ela é suficiente para nos reconciliar com Deus. E é interessante essa colocação que Paulo fala sobre o poder salvador do Evangelho, porque na própria carta aos Romanos, você vai ver que mais para frente ele vai falar um pouco mais sobre isso. Por exemplo, ele vai falar no capítulo 8 sobre a lei do Espírito da vida e a lei do pecado e da morte. Ele vai
segundo o Espírito. E ele, continuando esse capítulo, vai fazer uma distinção entre aqueles que estão debaixo da lei do Espírito e da vida e aqueles que estão debaixo da lei do pecado e da morte. Nós, enquanto seres caídos, enquanto andarilhos em uma vida errante, estávamos debaixo da lei do pecado e da morte. Estávamos debaixo da condenação de Deus. Até o momento em que a graça de Cristo nos alcançou, nós vivíamos neste mundo debaixo da condenação de Deus. Porém, a partir do momento em que a graça de Deus, por meio de Cristo, nos alcança, a partir do momento em que chega a nossa hora de sermos reconciliados com Deus e de desfrutarmos desta vida abundante que só há em Cristo Jesus, nós deixamos de estar debaixo da lei do pecado e da morte e agora somos conduzidos à lei do Espírito e da vida, que é o próprio Cristo. A lei do Espírito e da vida não é simplesmente um código, uma legislação. A lei do Espírito e da vida é o próprio Cristo. É por meio dele, é através dele, é só por ele que nós podemos sair desta condição de condenação para uma condição de salvação. Então, quando Paulo fala que o Evangelho ele é verdadeiro e ele é poderoso para salvar, Paulo está falando de algo que é fundamental para o nosso entendimento. Principalmente em dias onde nós temos visto o Evangelho ser tão relativizado. Principalmente em dias onde a gente tem visto o Evangelho ter tantas caras. Cada dia surge um teólogo e uma teologia diferente. Cada dia surge um youtuber, surge um canal, surge uma página com uma ideia nova, com uma teoria nova, com uma heresia nova, para desvirtuar todo aquele que perde seu tempo acessando esses tipos de coisa daquilo que é verdadeiro, daquilo que é para a sua salvação, daquilo que é para a sua edificação em Cristo, para a glória de Deus. Nós vivemos em um mundo onde somos constantemente bombardeados pela mentira, pelo engano. Somos constantemente chamados à apostasia. Somos constantemente chamados a negar o poder salvador do Evangelho. Porém, ao lembrarmos da Reforma Protestante, precisamos lembrar que a Reforma Protestante ela foi algo singular, justamente porque ela recolocou como protagonista na história a centralidade do Evangelho por meio da suficiência de Jesus Cristo. Então, o Evangelho, ele não é somente verdadeiro, ele não é somente poderoso, e ele não é somente poderoso para salvar indiscriminadamente, independente de você ser judeu ou grego, mas o Evangelho também ele nos revela a justiça de Deus. O próprio texto diz aqui, versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, a justiça de Deus se revela no Evangelho. E que justiça de Deus é essa que se revela no Evangelho? A justiça de Deus que se revela no Evangelho é Cristo. Quando ele fala aqui sobre a justiça de Deus que se revela por meio do Evangelho, ele fala sobre a suficiência da obra de Cristo no tocante à satisfação da justiça de Deus. Muita gente entende que o sacrifício de Cristo teve como principal finalidade a nossa salvação. Cristo morreu na cruz, ressuscitou, verteu seu sangue lá, com o único e exclusivo objetivo de nos tirar do inferno, de nos salvar. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós entendemos que esse não foi o único nem o exclusivo objetivo. Quando nós
nos debruçamos sobre as Escrituras, nós entendemos que o exclusivo objetivo da obra redentiva consumada em Cristo foi satisfazer a justiça de Deus. Nós havíamos pecado. Nós havíamos transgredido a lei de Deus. Nós havíamos burlado o padrão de justiça de Deus. As coisas não poderiam ser resolvidas de qualquer jeito. Deus, Ele é um Deus santo. Deus, Ele é um Deus justo. Não é esse Deus paz e amor que muita gente apresenta, não. Não tem problema não. Deus é amor, vamos embora. A Bíblia nos apresenta um Deus que é santo, um Deus que é justo, um Deus que não faz concessões com relação a quem Ele é e ao que Ele faz. Porque Ele é soberano, porque Ele é Senhor. Então Deus não tem porquê estar fazendo concessão, não tem porquê estar repensando o que Ele vai fazer, ou repensando o que Ele é. Deus simplesmente é, Deus simplesmente faz. E quando Ele fala aqui que o Evangelho nos apresenta ou nos revela a justiça de Deus, Ele nos fala que por meio da suficiência do sacrifício de Cristo, a justiça de Deus ela foi satisfeita. Por meio do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a nossa dívida foi paga. Não foi uma coisa que passou por cima das regras, dos padrões que Deus havia criado, não. Tudo que Deus fez no tocante ao seu plano redentivo seguiu exatamente o enredo que Deus criou. Seguiu exatamente tudo aquilo que Deus idealizou desde a eternidade. Então, quando Paulo fala sobre isso, Paulo fala que, por meio do Evangelho, nós chegamos a esse conhecimento. Por meio do Evangelho, nós conhecemos que Jesus Cristo, por meio do seu santo sacrifício, Ele satisfez a justiça de Deus, nos tornando justos. Justificar, eu acredito que vocês já sabem, pelo menos os membros daqui da igreja já sabem disso, né? Só daqui da igreja estudioso da palavra de Deus, mas a gente tem alguns visitantes e pessoas que nos assistem pela internet, mas justificar é tornar alguém justo. E tornar alguém justo é assumir a culpa no lugar daquela pessoa. Então Deus em seu plano redentivo, designou Cristo para assumir a culpa no nosso lugar, nos tornando justos, a fim de nos reconciliar com Ele, a fim de restabelecer o nosso vínculo relacional com Ele, a fim de que nós, enquanto reconciliados e justificados por Cristo, manifestássemos esta graça em nós e através de nós. Isso é um outro aspecto importante nesse texto aqui, observado nesse versículo 17. E a parte final dele, como está escrito, o justo viverá por fé, ou pela fé. O justo ele vive pela fé porque ele tem consciência de que ele foi justificado pelo santo sacrifício de Cristo. O justo ele vive pela fé porque ele entende que a obra realizada por Cristo ela é suficiente e poderosa para a sua salvação. O justo ele vive por fé porque, independente das circunstâncias da sua vida, ele entende que a esperança da glória está em Cristo. Não está nessas coisas, não está nas coisas desta vida, não está naquilo que eu tenho, naquilo que eu sou, naquilo que eu posso. Mas a esperança de todo aquele que vive de fé em fé está em Cristo, a esperança da glória. A nossa fé, ela deve sempre apontar para Cristo. Estava falando hoje de manhã numa aula que eu estava dando sobre a Reforma Protestante, que popularmente o conceito de fé está atrelado a realizações pessoais.
As pessoas muitas vezes pensam que fé é aquele desejo forte, aquele pensamento forte, a ponto de realizar aquilo que elas anseiam, aquilo que elas almejam. As pessoas pensam que isso é fé. As pessoas pensam que a fé é essa vontade incessante que elas sentem de realizar, de fazer, de ter algo. E elas conceituam isso como fé. Fé é poder para realizar aquilo que eu desejo. Tenha fé. Né? Tenta a gente, faça uma fezinha. Você fez uma fezinha hoje? Isso é para a gente ter uma ideia do quanto o conceito de fé ele está banalizado. Qual é o conceito bíblico de fé? É importante nós sabermos ou reforçarmos esse entendimento. O conceito bíblico de fé é um conceito que está atrelado à suficiência de Cristo. É a certeza das coisas que não se veem. Sabe o que é isso, meu irmão? É a certeza de que mesmo que eu não estivesse nos dias de Abraão, nos dias de Moisés, nos dias dos profetas, nos dias dos apóstolos, nos dias de Cristo, ainda assim, pela fé na suficiência do sacrifício de Cristo, eu creio que tudo isso faz parte da obra redentiva de Deus. Não é à toa que Jesus, ele chamando a atenção de Tomé, vai dizer: Tomé, você disse que crê em mim porque você está me vendo, mas bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creem. São aqueles que não têm nada que lhes garanta alguma coisa, aonde se pegar. Porque esses aí, de fato, eles exercem a verdadeira fé. Mas a fé não é somente a certeza das coisas que não se veem. Não aponta somente para aquilo que nós não vimos, ou nós não participamos, ou nós não conhecemos. Mas a fé também nos aponta para o futuro. Porque ela fala daquilo que se espera. Não é isso? Hebreus 11. E a certeza daquilo que se espera. Ela não somente é algo que Deus nos dá, a fim de nos fundamentar na certeza da obra redentiva consumada em Cristo no passado, mas também nos aponta que esta obra, ela é suficiente hoje e será até o dia em que Cristo voltar. Foi por causa disso que Lutero fez o que fez. Porque Lutero entendeu a dimensão da graça de Deus revelada em Cristo. Porque Deus deu a Lutero uma fé que lhe fazia vislumbrar Cristo, a esperança da glória. Porque, de outra forma, meu irmão, ele não teria se sujeitado, ele não teria se arriscado. Os pré-reformadores não tiveram a oportunidade que Lutero teve. Apesar de terem contribuído de maneira muito importante, pavimentando o caminho para a reforma protestante. Porém, podemos entender que esses homens que tiveram essa experiência com o Evangelho verdadeiro, revelado em Cristo Jesus, esses homens que de fato não somente conheceram a letra, não somente conheceram o conceito, a teoria, não somente pararam por conhecerem o propósito, por conhecerem no mundo das ideias, mas esses homens que viveram a palavra de Deus em seus dias, se sujeitando à vontade de Deus em seu tempo. Esses homens, eles revolucionaram o mundo no seu tempo, porque eles estavam dispostos a não somente conhecer, mas a viver este Evangelho. Eu já terminando aqui, mas eu gostaria de chamar você a uma reflexão muito séria. Nós, como Igreja do Senhor,
precisamos ter este desejo em nosso coração, de não somente conhecer os conceitos, os textos, os personagens, os detalhes, a teologia. Nós precisamos ter, principalmente, o desejo de viver esta palavra, de praticar esta verdade. O Evangelho, ele se mostra poderoso nos educando a viver. O Evangelho, ele se mostra poderoso nos educando a viver. O Evangelho não é uma filosofia de vida, não é uma teoria da conspiração, não é uma estratégia de coaching. O Evangelho é Cristo em nós e através de nós. E hoje, mais do que nunca, a igreja precisa entender isso. Porque se de um lado nós temos pessoas muito dispostas a fazer, do outro nós temos pessoas que muitas vezes se acham muito conhecedores, mas também pecam por não fazer deste conhecimento uma prática de vida, por não fazer desse conhecimento um evangelho que se manifeste em sua vida prática, em seu comportamento, em sua postura, em sua forma de se relacionar. Os reformadores, eles discipulavam, sabia? Em um tempo dificílimo. Mas eles não faziam somente o trabalho de fazer reuniões públicas, não. Eles também tinham trabalho de acompanhamento, de discipulado. Porque a convivência, ela também é uma forma do Evangelho se manifestar através da nossa vida. É uma forma do Evangelho se mostrar vivo e eficiente em nós e através de nós. Nada melhor do que você conviver com alguém que foi transformado pelo Evangelho da cruz. Nada melhor do que você andar com alguém que, de fato, teve uma experiência com o Evangelho de Jesus Cristo. Que, de fato, foi transformado por esta verdade. Que teve não somente os seus hábitos mudados, mas a sua consciência remida por meio da suficiência de Cristo. E fica aqui essa questão para a nossa reflexão. Até que ponto nós temos vivido este Evangelho em nossos dias? Até que ponto esse Evangelho poderoso e salvador, ele tem sido transmitido, não somente através do que nós falamos, mas através do que nós vivemos. Não é verdade? Que nós possamos refletir sobre isso. Porque os reformadores também nos deixaram esse recado. Convivam, evangelizem, comunguem, estejam juntos, estejam cuidando dos outros, estejam fazendo com que este Evangelho ele possa ser conhecido não somente por palavras, mas por uma vida comprometida e manifestada. Que Deus nos abençoe, que Deus aplique a sua palavra em nossos corações e que o Senhor ele renove a nossa esperança na suficiência de Cristo, na sua graça redentora e na fé que vence o mundo, a fé que nos garante a vida eterna.